quem está conosco aqui para falar sobre isso é ela, Manuela Dávila, que a gente quer saber também, ela está com novidades aí na política e a gente quer conversar com ela. Ai, deu um probleminha na câmera dela? Então, enquanto isso, eu quero ouvir o Saca... Voltou? Voltou? Cadê você, Manu? Olá, eu tô aqui, não tô? Tá aqui. Agora tá. Tinha dado um errozinho na sua câmera. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, tudo bem? Na verdade, tem um tal de auto-tracking agora na câmera e o meu fundo estava se movendo e eu pensei, meu Deus, estou com labirintite ou tem alguma coisa acontecendo? E tinha alguma coisa acontecendo. Eu tô muito... foi um final de semana, assim, muito forte, né? Muito... Não dá para dizer que é bonito, porque é uma coisa... É muito triste. O Sakamoto disse num texto, e eu estou plagiando ele já sem dar o crédito, já estou usando livremente por aí, que nós lutamos pela radical ideia de não morrermos, né? De estarmos vivas. Então, mais de 90 cidades no Brasil reuniram mulheres por essa radical ideia. Mas a gente sabe que o feminicídio é a última etapa de uma violência que acontece cotidianamente, às vezes discursivamente, às vezes no ambiente digital, muito no ambiente público. E quando acontece no ambiente público, essa violência acaba regrando, né? Acaba deixando um recado para a sociedade de que o comportamento é aceitável. Por isso que quando no ambiente público e político é ainda mais grave, porque referencia outras pessoas no comportamento violento. Mas acho que pelo menos demos o recado, né, de que seguimos vivas, né, Fabíola? Ô Manuela, eu acho muito interessante te ouvir hoje, porque acho que amanhã, né, você vai se filiar e vai ser o grande anúncio aí da sua pré-candidatura ao Senado pelo PSOL. E é muito interessante porque a gente já conversou várias vezes ao vivo aqui no UOL da sua retirada, vamos colocar bem entre aspas, da política, porque você nunca se retirou da política, né? Sempre participou do debate público, mas foi justamente por violências sofridas por você, pela sua família, pela sua filha. Por que esse retorno agora? Você está se sentindo mais segura a voltar para o meio político, a voltar a Brasília? Você se sente segura para voltar a Brasília? Vou tentar te responder, né, Fabíola? Eu sou a única pessoa que disputou 2 segundos turnos contra o bolsonarismo, em 18 e em 20. E nessas 2 eleições, que foram 4, né, porque primeiro e segundo turno, eu tive no epicentro do sistema de violência e desinformação deles. Eu sei que vocês se lembram. Num momento em que o Brasil ainda nem debatia violência política de gênero ou fake news, como nós convencionamos chamar. Eu sempre ocupei o espaço público, né? Eu fui parlamentar desde os 23 anos, com muita convicção de que era importante a minha presença ali. Mas eu também achei importante tornar público em 22, quando então eu não concorri, que a violência trazia impactos físicos, impactos emocionais, impactos em mim, que foram muito severos, e impactos nas pessoas que convivem comigo. Eu, por sorte, tenho uma família, sorte, né? A gente usa essa expressão equivocadamente, mas assim, a minha família, o meu marido e os meus filhos sempre foram muitos meus parceiros, né? Nessa caminhada. Mas eu também achava que era importante dizer, naquele momento, que não é justo só exigir das pessoas e não me retirar para poder cuidar de mim e dessas pessoas. E foi o que eu fiz em 22. De lá para cá, né, eu estou terminando o meu doutorado, eu coordeno esse trabalho maravilhoso à frente do Instituto Se Fosse Você, que organiza, por exemplo, o movimento Mulheres em Lutas. E eu, no início desse ano, fui provocada sobre concorrer ao Senado, sendo que eu sou a pessoa que performa melhor no meu campo político, assim, anti-extrema-direita, no Rio Grande do Sul. E eu respondi às pessoas que me provocaram que, diferente de 22, eu e a minha família estávamos bem. E que, portanto, se fosse necessário que eu concorresse, eu poderia concorrer. E concomitante, paralelo a isso, eu fiz a escolha de um partido, né? Eu não escolhi um partido para concorrer. Escolher um partido para concorrer no Brasil é a coisa mais fácil que tem, né? Sobretudo quando a gente está bem nas pesquisas. O mais difícil é escolher um partido para construir, para militar, para olhar para os lados e ver, nossa, essa é a minha turma.
E claro que para mim foi muito difícil, eu militei 25 anos num único partido, o PCdoB, mas quando eu olho para os companheiros e para as companheiras do PSOL, né, quando eu olho para as mulheres, sobretudo, que se organizam nesse partido, que se elegem nesse partido, eu penso que é um lugar das pessoas que continuam acreditando num outro futuro junto comigo e que continuam acreditando que a política não é né, um espaço de lutas e batalhas individuais, mas coletivas. Então, acabei falando muito, mas para contextualizar, né, Fabíola, porque sair é muito difícil. É muito difícil fazer os debates sobre a nossa saúde física e mental depois de sofrer violência, num país em que as pessoas sofrem tanta violência, né? Tem um grau de complexidade nisso. Mas voltar num momento em que as mulheres querem tanto se ver na política, também é bonito. Também estou feliz por ser nesse momento, sabe? Agora, Manuela, essa volta traz reflexões, né? Não mudou muito o cenário desde que você decidiu dar esse tempo. O Brasil continua permeado de ódio, estamos agora assistindo a casos inacreditáveis de feminicídio, né? E houve essa manifestação, pouco mais de 9 mil pessoas ali na Avenida Paulista, e houve uma manifestação, nós até comentávamos na semana passada, relevante da parte do presidente Lula, até impulsionado ali por manifestações da Janja. Nós que já tivemos um presidente no Planalto que hostilizava mulheres, agora temos um que retoricamente está conscientizado, ou aparentemente conscientizado, da relevância de tratar deste problema, né? O que é que, a seu juízo, o Estado pode fazer, além do que já faz, além de manifestações retóricas do presidente, o que é importante, mas não parece ser o bastante. O que é que falta o Estado fazer no Brasil em relação a esse problema da agressão às mulheres? Josias, eu estava te ouvindo falar antes, eu gostei muito que tu deste nome aos bois, sabe? Porque a gente tem que falar também sobre o que os parlamentares produzem de nefasto no nosso país. Mas vamos lá. Eu fiquei satisfeita quando eu vi o presidente falar sobre o tema, mesmo que provocado pela primeira-dama, pela Janja. E eu gosto de conectar o que nós estamos vivendo com a onda de ódio discursivo que vivemos no momento passado. Sempre falo isso usando o meu próprio caso. Vê bem, o povo do meu estado, eu sou a mulher mais votada, entre homens e mulheres, a pessoa mais votada da história do Rio Grande do Sul em muitas eleições. E eles, nos últimos anos, foram submetidos a imagens minhas sem os olhos. Ou violentada, ensanguentada, assassinada. Será que não tem nada a ver isso com a explosão de feminicídios no meu estado? Uma mulher que sai do espaço privado e vai para a cena pública e passa a ser dizimada fisicamente em um sistema de ódio. Será que isso não é um recado para as mulheres e para os homens? Vejam, é assim que nós podemos tratá-las? Eu acho que tem. Então, para mim, o discurso também tem um peso importante, porque eu acredito em discurso de ódio como um elemento construtor da realidade de violência, e não como a ideia abstrata que fica ali pairando sem consequência nenhuma. Tem dois tipos de medidas, Josias. De um lado, nós temos ainda os desdobramentos da Lei Maria da Penha. Quando a gente fala em Casa da Mulher Brasileira, equipamentos mais próximos dessas mulheres, vê bem, a Comissão de Enfrentamento aos Feminicídios fez um levantamento aqui no Rio Grande do Sul que aquelas mulheres que foram barbaramente mortas no feriado de Páscoa teriam que andar pelo menos 80 quilômetros para serem acolhidas. Ora, ninguém anda 80 quilômetros com os filhos a tiracolo buscando socorro. Algo de errado há. Então, a casa, os espaços de acolhimento institucional, os abrigos. Sair de casa requer abrigamento para mãe com filho. Não adianta chegar a receber a mulher já foi até a delegacia, digamos. Já se sentiu acolhida ou não naquele ambiente. Aí ela vai ouvir assim, amiga, não tem vaga para ti aqui junto com as tuas crianças, só separado. Não, né? Então tem que ter todo o desdobramento das políticas de acolhimento, as tornozeleiras para aqueles que já estão em medida protetiva, as patrulhas Maria da Penha. Isso é do ponto de vista de quem já está em situação de violência ou que já está denunciado. Mas existe um outro conjunto de questões anteriores a essa. Por exemplo, uma parte grande das mulheres não denuncia. Como que a gente estabelece campanhas de conscientização para essas mulheres? E aí
a mais importante de todas as coisas, ninguém me tira isso da cabeça, que é, em 2014, vocês vão te lembrar disso, Josias, essa leva de projetos idiotas começou num debate com os planos municipais, estaduais e nacional de educação, em que a extrema-direita dizia que queria ser incluído na escola a ideologia de gênero. Vocês lembram disso? Lá em 14, eu lembro que foi 14 e 15, porque eu estava grávida, Fabiola. Então eu lembro, quem ficou grávida não esquece o ano da gravidez, né? E eram aqueles debates, eles dizendo que a gente queria doutrinar, dizendo que queria ensinar sexo. Eram verdadeiros absurdos. E as pessoas ali, né, sem saber o que ia acontecer na escola dos filhos dela. Mas um dos debates centrais naquele tempo era qual? Como construir na educação uma educação que educasse para o enfrentamento à violência. Violência que nós chamávamos violência de gênero, violência contra as mulheres. Então, nós precisamos urgentemente educar os nossos meninos para práticas não violentas, ter uma outra perspectiva. A gente chega num ambiente em que crianças frequentam, gente, as piadas, as brincadeiras, a socialização dos meninos é igual que era, né, Fabiola? A gente, filha menina, ainda escuta o pai dos meninos muitas vezes. Aí vai ser um comedor. E essa é a palavra que usam, por isso que eu reproduzo. É muito então, triste. Não é muito triste? Então, Não, a gente muito. precisa trabalhar com as nossas crianças. Ô, Manu, você tem que vir mais cedo, porque agora a gente é TV e a gente tem que entregar. A gente já atrasou, já tá tudo em... Ó, você sabe como é, porque você também é comunicadora, então só te digo isso. Desculpem. Um beijo. Até a próxima, a gente volta a se falar. Tchau, tchau.